Bem, boa noite. Primeiro, começar aqui com uma temática extremamente importante, de poder debater com a Alessandra. É um assunto relevante hoje, a questão da cibersegurança. Nós vivemos um cenário em que somos pessoas digitais circulando pela sociedade. Podemos dizer que já somos acumuladores de dados. E esse excesso de informação gera uma atratividade, principalmente para o crime organizado digital. O Brasil, no contexto 2022, vive um momento de apagão de segurança digital, né? Então, quando você olha, você diz qual a probabilidade de nós sofrermos um mega vazamento ou sofrermos uma situação de fraude. Em estatística é extremamente elevado, ainda mais com o aumento dos ataques aí, considerando o cenário de cyberguerra acontecendo com a Ucrânia desde o começo do ano. Também por o mesmo motivo, trouxemos uma realidade regulatória que exige mais investimentos em proteção de dados pessoais. Isso contribui bastante com a agenda positiva de cibersegurança. Eu sempre trabalhei com security officers que tinham aquela discussão de como é que a gente consegue justificar o ROI, né, o investimento em segurança de informação nas instituições. E agora, tendo uma legislação que tem artigos específicos que exigem que você trabalhe segurança de dados, você tem um motivo por compliance para poder realizar a segurança digital. Nós já temos aí mais de 100 países no mundo que têm regulamentação de proteção de dados pessoais, então isso apoia bastante, né, a agenda de cibersegurança. E do ponto de vista de evolução, a lei brasileira está com 4 anos de promulgação, 2 anos já de vigência, e esse ano é o ano da fiscalização, primeiro ano de fiscalização da nossa legislação. Historicamente, por referência, as multas mais altas aplicadas em todos os países que têm legislação de proteção de dados pessoais são sempre relacionados a incidentes de vazamento, incidentes relacionados a data breach, a segurança de informação. Então, isso traz um estado de alerta, porque você tem efeitos reputacionais, tem efeitos financeiros, né, tem efeitos aí que podem ser trazidos com a nova legislação. Pensando a autoridade, a gente tem uma autoridade nova, que é a ANPD. Ela já teve um total de mais de 5.300 denúncias no site da ANPD relacionadas à violação de dados pessoais, e essas originaram 935 processos, né, de investigação fiscalizatória. Ainda vamos ver quem vai ser o primeiro multado no Brasil, ainda não saiu o primeiro multado. O que sabemos, isso aqui é um quadro do dia 9 de junho, é que o Brasil está em terceiro lugar. Isso fica variando, às vezes a gente fica perdendo a posição ali para a Alemanha, terceiro, quarto lugar, em número de ataques. Talvez a diferença só que a gente gostaria muito de ter o mesmo orçamento, a mesma verba, né? Talvez ali dos Estados Unidos, para poder trabalhar o quê? A resposta, a defesa cibernética. O que hoje você olha e diz, né? Será que às vezes para me defender eu também tenho que atacar, né? São aquelas discussões muito importantes. Há anos eu trabalhava já com instituições financeiras, como que eu crio a área de combate à fraude numa instituição para legitimar a investigação. Como é que eu garanto que na hora que alguém está tentando me invadir, eu posso esnifar a máquina daquela pessoa para gerar uma identificação de IP e conseguir, com aquele tipo de evidência, sim entregar depois para uma autoridade policial, para depois fazer toda uma execução de diligência, mas eu preciso pegar bandido com a mão na máquina. A gente tem que fazer flagrante digital. Então você tem momentos, né? Você tem estratégias, estratégia honeypot, que é extremamente importante, que hoje você coloca a base de dados com chamariz. Meus dados pessoais estão aqui, espere invadir, cata a pessoa te invadindo, você sabe aonde ela está, mas a base verdadeira não estava naquele lugar. Por quê? Porque é certo que vão te invadir. É certo que alguém quer ganhar dinheiro com sequestro de dados. Então, é preferível que você já se prepare para isso, para você já ver, já pegar a pessoa no momento da invasão. Aqui uma análise em termos de prejuízos relacionados a incidentes com dados. Tem setores muito mais alvo, muito mais atacados, como o setor health, né? Os dados de saúde são considerados dados pessoais sensíveis, então a moeda, né, o valor de uma negociação, de uma base de dados que tem dados de saúde hoje no mercado da internet vale mais. Né? Então não é apenas um dado relacionado à capacidade transacional,
como a gente pensaria, número de cartão de crédito, né, entre outros, mas hoje dados que você tem uma capacidade de extorsão, né, de chantagem, uma capacidade inclusive de trabalhar ganhos em escala. Né? O Brasil vive um contexto muito grave de identity thief. Nós todos aqui já fomos vazados, provavelmente. Nos mega vazamentos de 2021, vazaram os dados de todo mundo que já nasceu e já morreu. Né? Só não vazou o dado de quem não nasceu, porque esse ainda não deu para gerar base de dados. Né? Então, realmente, a partir desses mega vazamentos, você acaba conseguindo construir um profile, né, de uma falsa identidade e se utilizar dela. Então, há um medo real, né? Então você vai criando um terror, né? Há um medo real em cima de situações relacionadas a vazamento de dados. Tem pesquisas que apontam, eu acredito que quando a pessoa diz que ela não tem medo porque ela não entendeu a pergunta, só por isso. Porque ela não realiza assim, qual é a consequência relacionada a um vazamento de dados daquela pessoa. Se alguém hoje levar o seu carro, o furto de veículo, é muito mais tranquilo na vida de uma pessoa do que os vazamentos de dados pessoais da vida daquela pessoa, dependendo do pacote de informação vazada e se alcançar liberdades individuais. Muitas vezes a gente pega assim, pega o aplicativo de carro, de táxi. O conjunto de dados de deslocamento de uma pessoa todos os dias, com rotina, trajetos e horários, e até onde ela foi que ela não contou. Né? Que é toda a questão da privacidade e que pode gerar um nível de exposição e de chantagem muito grande. Então, apesar de décadas de ataques, a gente ainda tem vulnerabilidades com relação à exposição das pessoas. Acho que não está passando, viu? Aqui. Oi, não está passando, travou. Você pede para ele dar uma olhadinha, acho que, não sei se é a bateria, ó, dá uma olhadinha para mim. Esse aqui? Acho que não, hein? Acho que é lá. Ah, foi, conseguiu. Então, hoje os golpes e golpes relacionados a você sequestrar a conta do Instagram de uma pessoa e passar a vender produtos dentro da conta daquele Instagram sequestrado, e o que a pessoa faz, né? A partir daquele tipo de situação. E muitas vezes os dados cadastrais colocados naquela conta prejudicam ela mesma. E eu vou dizer um dos pontos que a gente tem que estudar muito. Nós todos colocamos o próprio celular como sendo o fator duplo de autenticação, ou seja, ele se transformou na sua identidade e a sua forma de recuperação de senhas. Então hoje, quando você tem um furto de aparelho celular, você levou a identidade da pessoa. Então, aquele momento em que você leva um aparelho de celular, você é capaz de reconfigurar contas ali colocadas, de pedir novamente senhas que vão primeiro para o celular, que pedem o celular como método de autenticação, e você vai substituindo a pessoa nas suas próprias contas. E isso é dificílimo de combater, a não ser que você retire o método de autenticação. Então, num primeiro momento de convergência, você avalia que era um excelente método, assim como o próprio celular virou um ATM, ele virou um caixa eletrônico portável, né? Então, não precisa mais assaltar o banco, né? Basta você levar o celular da pessoa, já é o suficiente. Ele é muito melhor do que pegar um cartão de crédito. Isso já é o suficiente. Então, você pensa, a segurança deveria vir embarcada de fábrica. Então, por que já não vem com nível de segurança de fábrica? Os aplicativos já deveriam ter nível de segurança de fábrica. O que você teria que fazer de campanha educativa de fábrica? Tudo de fábrica dentro de um ônus que a gente está vivendo responsabilidade intersistêmica. Então, hoje, em termos de tentativa de fraude, segundo pesquisa da Serasa, você tem aí tentativas de fraude em CPF a cada 17 segundos. O CPF já não é o melhor método de indicador individual com relação a um indivíduo. Os CPF já foram mega vazados. Então, para a maioria de nós, o método cadastral que peça nome, CPF, nome de mãe e um e-mail, você não é você. Qualquer um é você. Essa é uma problemática. Então, nós estamos com uma baixa confiabilidade de identificação documental. E isso é muito complicado, porque isso leva custo. Porque se eu tenho risco e tenho medo, eu aumento os juros. Eu tenho uma conta da fraude, e a conta da fraude é dividida para todo mundo. Então, basta para qualquer um, cada um está pagando uma conta da fraude, que ela é diluída na conta de todo mundo e na conta de todos os produtos e serviços. Então, hoje nós temos muitos golpes,
né? Muitos tipos de golpes, como estão aqui na tela, né? Todo tipo de golpe. E o golpe, talvez assim que a gente não perceba, né? Lógico que hoje todo mundo faz um Pix, logicamente, mas a gente tem dois lados, né? Se você simplesmente, se a pessoa sofre um golpe e ela for ressarcida, você não eleva o nível de segurança da linha de frente. Mas também temos que avaliar o quanto hoje a população leiga, né, o cidadão comum, já consegue entender e assimilar qual que é o nível de segurança mínimo, que é o que a gente chama postura de bom pai de família. O bonus pater familias, né, a postura de bom pai de família é uma coisa muito antiga no direito. É aquilo que você fala assim, não deixa a porta de casa aberta, atravessa na faixa, coloca cinto de segurança e mesmo assim tem gente que até hoje não cumpre, né? O kit, o checklist da postura do bom pai de família. Então, é isso que distingue juridicamente diligência de negligência. O ser diligente e o de ter agido com omissão. Porque no artigo 14 do CDC, no parágrafo 3º, diz que o fornecedor de um serviço não será responsabilizado se provar que aquele consumidor agiu com culpa. Culpa é negligência, imperícia e imprudência. Então, quando eu faço uma campanha educativa de segurança, se o outro lado não seguir a orientação, ele responde sozinho. Então, hoje, a grande moeda do jogo é a evidência de quem é que orientou a respeito da segurança. E quando eu embarco segurança de fábrica, é a mesma coisa. Se tinha o cinto e você não usou o cinto, você responde. Agora, se nem tinha, eu posso justificar e discutir se havia um risco de segurança daquele produto, daquele serviço que não foi trazido pelo fabricante, então expôs o seu usuário. Então, essa é a discussão atual das novas tecnologias, né? Como que a gente tem riscos que poderiam ser evitados. Então, o que acontece hoje com um cidadão para combate à fraude num cenário de mega vazamentos? Ele acaba tendo que ele próprio ficar vigilante a respeito de que como que eu evito que outra pessoa possa estar sendo eu por aí. E isso é muito curioso na sociedade digital, com tudo que a gente já desenvolveu. A gente já devia estar com uma identidade digital única, biométrica, tá? E aí todo mundo pensa, onde que eu vou botar essa base de dados única? Vai ter que estar muito protegida, porque se alguém ataca isso também, quem pode usar, como, né? Com grandes bases de dados, né, que nem superpoderes, vem grandes responsabilidades, como é que eu garanto a segurança disso tudo? Então, até então, ninguém conseguiu resolver isso, fora a base de dados do TSE. Então, você acaba tendo que monitorar. Se alguém está abrindo um chip de celular no seu nome, que isso já é usado também para atacar outros, inclusive naquele golpe do WhatsApp, quando alguém pega e só põe a sua foto numa outra conta de celular e fica atacando os outros fingindo ser você. Porque aí nem o fator duplo de autenticação te protege, a outra pessoa simplesmente com outra conta de celular, quando você vai fazer a investigação, aquela conta de celular era de outra pessoa, que é um chip que foi colocado no nome de alguém devido aos mega vazamentos. Então você nem chega na pessoa originária. Né? E tudo no pré-pago. Então hoje, como você checa a situação de um e-mail na Anatel? Muita gente adora comprar produtinho mais barateres na internet, né? Aí quando vai olhar, comprou gato por lebre, só você tem que checar o número do e-mail daquele celular, porque, né, pode ser produto roubado. É assim que você verifica. Ou quando você faz campanha, a gente adora fazer campanha de combate à pirataria, de filme, de várias coisas, né? Mas o de não adquirir celulares roubados ajudaria bastante no combate a esse tipo de crime com a checagem do e-mail. Como saber que você não tem outras contas e dívidas feitas, então é o registrar tudo bastante. Então é aquele usuário com ônus de vigilância, porque estamos com um problema de segurança pública digital, gravíssimo. Então o elemento humano é o elo mais fraco, como acontecem os ataques cibernéticos hoje, vai do crime organizado digital, a hacktivismo, a terrorismo e até o que a gente chamaria de script kids, que são aqueles jovens que estão querendo já ousar, né, desafiar e assim por diante. E é curioso ver como também tem envolvimentos de ex-funcionários, parceiros, terceirizados, né, entre outros. Né? Então, você tem que olhar todo esse ecossistema para perceber o nível de risco e de vulnerabilidades. Então, o que é certo em 2022? Sequestro de dados, né, o ransomware. Muito melhor sequestrar dado do que gente ou pet. Né? Porque você não tem nem que alimentar, nem devolver e nem matar. Né? São coisas muito mais simples
do ponto de vista da eficiência do crime, né? Você tem países sofrendo com sequestro de dados e a gente se pergunta o que dá errado, né? Como um país sofre um sequestro de dados, o que poderia ter sido feito para evitar? E quando acontece um sequestro de dados, paga ou não paga o resgate? Você pagaria ou não pagaria um resgate, um sequestro de dados? Então, a primeira coisa que faz você estar mais confortável e não pagar o resgate é ter backup. Porque ele vai dizer que criptografou a base, você deixa ela inacessível, mas se eu consigo recuperar, eu fico menos sujeito, submisso àquela situação de extorsão. A segunda coisa que ele pode ameaçar é expor a base. Então, vai depender do quanto que aquela base também tem algum tipo de relevância no sentido de exposição e que eu consigo avaliar se ela de fato teve uma reprodução e está sujeita a esse tipo de exposição. A orientação do FBI é não pagar, a não ser que haja 3 tipos de exceção, como o risco para a vida ou o risco de uma paralisação com grandes efeitos. E a gente tem que separar a violação de segurança da violação de dados, porque eu posso ter uma violação de segurança que não envolve dados pessoais, então isso daí escala a gravidade, né? Quando envolve dados pessoais, eu tenho que reportar à autoridade atual, né? Então, o que é importante hoje? Fazer sala de crise. Fazer sala de crise é que nem brigada de incêndio, eu tenho que ensaiar, eu tenho que entender. Se nesse momento agora alguém mandasse uma mensagem no seu celular dizendo tivemos dados vazados ou dados sequestrados, a gente sabe o protocolo? A gente sabe o procedimento, passo a passo que tem que ser seguido? Quem eu chamo para a sala de crise? Qual é o primeiro tipo de reporte que eu realizo? Quais são as evidências que eu tenho que capturar? Primeira coisa que eu faço é a análise da base de dados quantitativa, qualitativa. Tinha dados pessoais ou não, porque aí eu vou ter que seguir todo o protocolo da LGPD. Então, assim, esse estudo do procedimento, do playbook de resposta a incidente para dados vazados ou sequestrados e como que eu executo sala de crise é algo essencial para o cenário atual que a gente vivencia, para você passar o fluxo, né, do que fazer. Sou empresa aberta em bolsa, não sou empresa aberta em bolsa, eu tenho outras autoridades reguladoras, além de uma ANPD, então eu estou sujeito a um Bacen, uma CVM, a Anatel, a ANEL, alguém, quer dizer, eu preciso saber o script. E eu tenho SLA de a primeira hora, segunda hora, 4 horas, 8 horas, 24 horas, 48 horas. Porque 48 horas é meu prazo limite para reportar a situação de uma violação de dados com sequestro e vazamento de dados pessoais. Segundo uma pesquisa da PwC, né, 38% dos consumidores possuem preocupação espontânea com vulnerabilidades e 23% das pequenas e médias empresas. Aumentou o investimento em situações relacionadas de privacidade e segurança nesse período. Então, isso mostra, né, que nesse contexto a gente está trazendo mais recursos comparativos, mas ainda é pouco, né, quando comparado em termos de efeitos, né? É importante colocar no Annual Report, é importante ter um material que esclarece para acionistas, né, por conta da relevância do tema. A segurança na internet é uma questão comum, né? A gente tem situações hoje de hipóteses de exceção para aplicar a lei quando a gente está diante de segurança pública, defesa nacional, investigação criminal. Hoje nós vivemos o que eles chamariam de redes totalmente conectadas. É esse modelo que a gente vive. Então, quando acontece um fluxo de informação aqui, pode ser fake news ou pode ser dados vazados, como é que eu consigo saber de onde para onde capturar e barrar? Como é que eu faço ação de neutralização sem derrubar a rede inteira? É esse que é o desafio. A gente não está nesse modelo, a gente está nesse modelo, né? Então, esse tipo de rede completamente interconectada é complexo. E é por isso que, se você já não tem agentes infiltrados nas pontas para conseguir saber de onde que vem, eu tenho gente no Instagram, de WhatsApp, gente dentro de videogame, até para a gente combater células terroristas hoje em dia. Todos os modelos de combate a situações de ameaças criminais no ambiente digital estudam um modelo daquela natureza. E se a gente pensar o contexto das empresas, a gente está num cenário como de trabalho híbrido, como um home office, usando nuvem multicamada, multicloud, com dispositivos híbridos, tanto fornecido corporativo, quanto também mobile, como também pessoal, com todo tipo de sistema operacional. Então, tudo isso vai aumentando complexidade.
Então, para aumentar a segurança, você tem que ter entendimento da intenção de comando, tem que conseguir compartilhar a informação rapidamente. Eu recomendo a leitura desse livro, o Power to the Edge, Poder às Pontas, porque o Power to the Edge traz esse tipo de análise. Quando você tem um estado de rede, né, orientado por rede, e que você precisa, então, ter domínios físicos, domínios de informação, domínios cognitivos e domínios sociais para que você possa estabelecer controle, né, e poder. Passando mais um pouquinho aqui, né, a gente tem hoje um projeto de lei, que é o 879, para criminalizar o sequestro de dados, né, tornar crime específico de ransomware, de sequestro de dados no Brasil. Isso está antenado com relação ao Brasil, está na Convenção de Budapeste, da gente trazer legislação nacional para combate mais efetivo de crimes digitais. Então, isso daí é um ponto positivo, vamos ver se vai andar dentro do nosso Congresso. E também estamos aí discutindo uma evolução do PL 1515 na parte que diz sobre investigações criminais dentro da proteção de dados. Então, prevenção é a chave, é a palavra-chave para essas medidas, e que a gente consiga ensinar as pessoas a fechar a porta digital. Se você avaliar, já estamos em 2022, né, hoje uma criança com idade média de 6 anos de idade ganha um celular ou ganha um tablet. Nós não temos uma orientação específica de idade mínima para aprender a fazer senha segura. Há iniciativas sociais, como a do Instituto Start, para dar aula de ética e segurança digital nas escolas, mas isso ainda não faz parte do programa de ensino essencial, apesar de poder entrar como disciplina opcional dentro das novas disciplinas em cidadania. Mas se você for avaliar assim, se você não ensinar em termos de linha de frente, como trabalha a defesa, qual a periodicidade que eu tenho que trocar a senha de Wi-Fi, a gente está em sociedade smart. O vizinho daqui está falando de inteligência artificial e segurança, né? O vizinho dali está falando de segurança também, né? Então, quando você avalia uma sociedade inteligente, com um carro inteligente podendo ser hackeado, casa inteligente podendo ser hackeada, né? Todos os objetos inteligentes conectados à internet podendo ter algum nível de acesso, e as pessoas ainda tendo uma cultura de senha fácil, né, e de não ter atualização, não baixar atualizações, de ter uma conveniência de compartilhar determinados tipos de informação. Então, quando você olha aqueles 3 pilares, de investir em tecnologia, investir em políticas, que são procedimentos, e investir em cultura, quem é que vem primeiro, né? Claro que as 3 têm que andar juntas, mas eu posso botar a melhor ferramenta tecnológica e sofrer bypass pelo usuário. Aquele usuário que não vai seguir a orientação da ferramenta tecnológica. Então, agradeço aqui a oportunidade e vou chamar a Alessandra para a gente poder fazer um debate aqui com vocês. Obrigada. Alô, alô? Estou te ouvindo. Que bom, que bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Viram que delícia? Que show de Patrícia Peck, a nossa única palestrante do dia. Eu estava aqui desde o meio-dia, assisti todas as palestras e estou muito contente de ter assistido da nossa super, ultra over, doutora Patrícia Peck. Patrícia, eu coloquei aqui algumas perguntas interessantes e eu queria ver a tua opinião. Quais seriam os motivos para o aumento, né, dos mega vazamentos nesses últimos 2 anos? Bem, Alessandra, tem estudos, né? Esse aumento não é só no Brasil, é um cenário, contexto mundial. O fator da pandemia contribuiu um pouco para uma mudança rápida das estruturas organizacionais, que para garantir disponibilidade de serviços e atendimento, tiveram que ir para meios alternativos, digamos assim, e trazer estruturas que não estavam preparadas para níveis de segurança cibernéticos. Então, ótimo, porque na rotina a gente adotou o trabalho remoto, mas não quer dizer que nessa velocidade, da forma como foi feito, foi o mais seguro, né, a opção mais segura possível. E aí agora, conforme a gente também já vai tendo um controle maior da pandemia, já que o combate à pandemia do coronavírus foi prioridade de atenção, né, você passa a revisitar esses processos, esses fluxos, e tentar avaliar agora como que redesenhamos, né, se a gente vai agora ter esse novo normal, para que isso seja mais seguro.
Então, nós chegamos a ter carência nesse período de produção de notebook, entre outros. Então, haviam instituições que até se elas quisessem dar uma máquina corporativa para que aquele colaborador acessasse remoto de casa as informações e a rede da empresa, não tinha como. Então, o que se viu foi uma atualização rápida de políticas, a política de bring on device, política de home office, assim, as políticas. E aí, uma tentativa de trazer mais cultura de cibersegurança, mas cultura você não muda da noite para o dia. Agora, quem rápido conseguiu operar foram as quadrilhas. Os criminosos falaram, olha só que oportunidade boa, porque agora todas as empresas têm um monte de portinhas domésticas, como pontos de entrada, como pontos de vulnerabilidade, e aí pronto, estão nadando de braçada nessa possibilidade aí, e a gente está tendo situações de invasão e de vazamentos toda semana. É engraçado, né? E parece que as empresas não estão ainda preparadas. Eu fui invadida, pessoal, a minha aula começa às 7 da noite. Deu 7h01, eu fui invadida. Só que eu não sabia, eu estava dando aula, né? Aí eles invadiram a minha conta. Claro que, como eu sou amiga da PEC, eu não faço operação bancária no celular de trabalho. Celular de trabalho é para o ladrão pegar, e o outro celular é para a gente fazer coisa séria, então tem que estar com mais nível de segurança. E os alunos que me avisaram, professora, você está dando aula aí, mas você está pedindo dinheiro para a gente? Ele entrou, eu como professor, e começou a conversar com os alunos. Foi bastante incrível e interessante. E o ponto que eu achei mais incrível de tudo, PEC, é que as empresas não estão muito preparadas. E vou falar a pergunta das empresas agora. Pessoal, eu fiquei quase uma semana para tentar convencer uma telecom que era eu. E eu precisava desbloquear. O ladrão entrou rapidinho e ele conseguiu. E para eu desbloquear? Não consegui. Exatamente. É quase como se depois que acontece um evento de captura de uma identidade, você gera um bloqueio, é como se você tivesse rompido o pacto de confiança. Então agora como é que eu volto a confiar naquela relação? Então você tem um esforço adicional, e aí é a vítima que acaba tendo, porque o ladrão já caiu no mato, para mostrar que você é você. Porque houve justamente a ruptura da relação de confiança entre as partes, ainda mais partes que estão em interface. Aí você acaba sendo chamado para ir presencial, para de novo olhar você, para ter certeza que é você, apalpar você, tudo que possa fazer com você para ter certeza que você é você. Porque houve essa burla ali que se conseguiu passar como sendo você. E hoje a gente avalia, você fica parando para pensar e dizendo assim, o que mais que a gente poderia fazer? Eu sinceramente, tenho críticas. Se você olhar o nosso documento, se você olha uma certidão de nascimento, o que associa uma certidão de nascimento a um bebê? Parem para pensar sobre isso. Nada. Se eu tiver um documento de certidão de nascimento e eu pegar um bebê aqui no colo, como a certidão de nascimento não tem foto, não tem nenhum elemento. A certidão de nascimento, que põe 2 nomes de pai e mãe, pai e mãe, e um nome de criança, e eu pegar um bebê, o que associa o bebê à certidão? Me falem. A garantia de quem registrou? Não, nada associa, nada. Gente. Você não tem nenhum elemento que conecta um bebê a uma certidão. Nada, não tem nenhum pezinho ali. Sabe, que botasse um pezinho, que botasse qualquer coisa. Na era tão multimídia que nós estamos, uma foto, nada. Por isso que quanto mais tempo o bebê fica sem um RG, um documento de identificação, é risco para quem? Para o bebê. É lógico, E aí todos os riscos de atualização documental, que qualquer pessoa consegue parecer mais com você do que você com relação a uma foto, que é aquela questão de cara crachá. E quando você vai avançando para métodos biométricos, seria para que nós tivéssemos uma capacidade de maior proteção. Mas você ainda vê uma problemática muito grande com relação ao uso dos métodos biométricos. E hoje da garantia de que aquela biometria, no lado mortem, que é o lado que é capturado do outro lado, não vai ser facilmente utilizado, vai ter um risco. Aí alguém diz, vou capturar de novo a sua foto. Bem, a minha ou de qualquer um. Então, toda vez que captura de novo e aí autentica de novo, por quê? Porque a gente não tem a base de emissão originária, que seria uma base do Estado, uma base pública, para daí bater com a base que a entidade privada gera. Que eu bato uma com a outra. Quando eu não bato 2 bases, eu posso ter fraude de emissão. Essa que é a grande questão. A biometria ela só vai conseguir ser mais absoluta quando eu puder combater fraude de emissão. Senão, chega alguém com qualquer identidade,
que finge ser a Alessandra e captura a biometria da outra pessoa associada ao nome da Alessandra, acabou, pá, virou a Alessandra. Porque eu não bati num banco de dados originário biométrico que dizia, do ponto de vista público, que só cabe ao Estado definir a identidade das pessoas. É só o Estado que confere identidade, seja ao nacional ou ao estrangeiro, que é a RNE, Registro Nacional de Estrangeiros. Se ele não conferia o primeiro momento dessa captura, outra pessoa é a pessoa. Não tem o que discutir. E aí a gente tem uma falha inicial de origem, que é básica para o direito. Se eu não confiro identidade, isso, ó, por isso que a gente avançou até em exame de DNA, eu não consigo atribuir a autoria, e aí, em casos de crime, indúbio pro réu, né? Então, essa que é a nossa realidade ainda hoje. Maravilha. Agora indo um pouquinho para as empresas. Como está o nosso cenário atual de preparo das empresas para o combate à fraude? A nova lei LGPD exigiu ajustes nos procedimentos relacionados ao combate à fraude? Olha, a fraude, ela muda em termos de modus operandi, né? Então é um trabalho de atualização constante e sim, a LGPD exigiu a atualização dos procedimentos. Então, desde um procedimento que você tem que fazer, por exemplo, background checking, que é muito comum dentro das instituições. Então, a LGPD permite que você faça tratamento de dados pessoais biométricos relacionados a combate à fraude, segurança e autenticação de usuário, mas eu preciso ter, para cumprir a sessão de consentimento, cumprir com um dever de transparência. Eu tenho que ter avisado, dado alerta, que eu vou realizar esses tratamentos com essas finalidades de combate à fraude, proteção do crédito, para autenticação e segurança do próprio titular. Então, são ajustes que foram trazidos pela LGPD. Agora, o quanto que as empresas estão conseguindo, na velocidade que a fraude está avançando, né, acompanhar isso, é só se você tem um time dedicado dentro da empresa para se manter atualizado com o combate à fraude, né, com um comitê periódico que vai acompanhando a inovação. Porque o crime é inovador também, né, eles investem, né, em tecnologia. Como eu digo, tem que ser bot contra bot. E hoje o criminoso usa bot pra caramba, gente. A maioria das vítimas são vítimas de bots. O que também desafia a nossa capacidade de gerar o encarceramento, porque aquela conduta inicial não foi praticada por um humano, foi praticada por um bot. Então, no primeiro momento, naquela relação, naquela interação, você caiu no golpe do bot. O bot é que falou com você, interagiu com a pessoa, seja num grupo do WhatsApp, em algum lugar. Eu tenho que chegar na origem, quem programou o bot, ou para que conta que aquilo foi de dados, quem é que acessou aquela conta. Então, às vezes, você tem 2, 3 camadas de bots puxando dados, crawlers puxando dados, para daí eu conseguir chegar em um humano em algum lugar. Isso vai distanciando o humano da cena do crime e da investigação, e até do território da investigação, que seria o território nacional, e chegando isso em outro país. E aí é o nosso desafio. Então, também tem que ter o bot que fica fazendo ronda e o bot que vai atrás do outro bot. Então, acho que só investindo em inteligência artificial no combate de crime organizado que a gente vai ganhar essa briga aí, Alessandra. Obrigada. É uma grande guerra cibernética. Obrigada, PEC. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente.